Dale. Ahí está. Preséntense, no se olviden de presentar porque hay gente que no les conoce acá, ¿está bien? Tá aí bem. Dale, Na adelante. classe, na classe de hoje, vamos falar um pouco sobre a regulação renal de potássio, cálcio, fosfato, magnésio e a integração desses mecanismos renais para o controle do volume sanguíneo e do volume do líquido extracelular. A classe será ministrada pelos alunos. Pode passar. Francisco Neto, Victor Amorim, Nilson Vidal, Rafael e Alisson Souza. Alisson Souza. E acompanhado pelo Dr. Pablo. Regulação renal de potássio. Guyton diz que uma pessoa de 70 quilos, de 70 quilos corporal, 60% do seu peso são líquidos. 42 quilos de líquido, dois terços desse líquido está representado de forma intracelular e um terço de forma extracelular, sendo a maior parte intracelular, correspondendo a 28 litros, corresponde a 98% de potássio em todo o conjunto, né, do corporal, e 14 litros, sendo de um terço, corresponde a 2% de todo o conjunto, né, de todo extracelular, né? E isso exige um controle fisiológico extremamente preciso para que possa manter esse equilíbrio. E apesar do líquido extracelular ser uma fração muito pequena do conteúdo total desse organismo, do nosso organismo, é justamente a porção extracelular que determina a excitabilidade elétrica das células, especialmente de células de fibras musculares, neurônios e células cardíacas. Guyton também diz que uma pessoa em condições fisiológicas e condições plasmáticas, seja extracelular, o potássio é mantido em torno de 4,2 miliequivalentes litro. E que pequenas variações, maiores ou menores que 3 a 4 miliequivalentes, pode provocar alterações importantes na condutividade elétrica cardíaca. E para que poder manter essa homeostase, esse equilíbrio, né, o corpo utiliza dois grandes mecanismos, né? Sendo ele o primeiro, o mecanismo de redistribuição transcelular, que é considerado uma resposta rápida do organismo, né? Podemos imaginar que as nossas células é um grande reservatório de potássio. E após uma refeição rica em potássio, esses eletrólitos, seria muito perigoso para o nosso sangue, né? E os hormônios, como a insulina, catecolamina, vão estimular atividades da bomba de sódio e potássio, promovendo esse transporte de potássio para o interior das células, né? A insulina, ela vai exercer o papel fundamental após as refeições, né? Evitando o aumento excessivo dessa concentração de potássio no meio essa concentração plasmática de potássio. A aldosterona vai favorecer a entrada celular de potássio e aumenta a sua excreção renal. As catecolaminas, especialmente através dos receptores beta-adrenérgico, contribuem para o mesmo processo. Pode passar aí, por favor. Pode passar, Vitor. Diante de uma ingestão aí de potássio de aproximadamente 100 miliequivalentes dia no meio extracelular, vão ser dispersas de duas maneiras, né? Uma seja por urina, qual seria a maior parte, e a segunda parte pelas fezes, né? Totalizando aí 92 mil equivalentes dia pela urina e pelas fezes 8 mil equivalentes dia, totalizando em equivalentes. A importância desse sistema fica, pode passar. Fatores que regulam a distribuição interna do potássio. A insulina vai exercer, igual eu tinha dito, ela vai exercer o papel fundamental. A aldosterona vai aumentar sua excreção,
ajudar a entrada de potássio celular, que vai aumentar a secreção renal, a excreção renal, através dos receptores beta-adrenérgicos, contribuindo para o processo, né? Quando há uma falha evidente desse mecanismo, por exemplo, um paciente com diabetes que tem a deficiência de insulina, a entrada de potássio nas células fica reduzida, né? Ela não vai se diminuir, ela não consegue migrar. E isso favorece para uma hipercalemia, que é um exemplo também, um outro exemplo aqui é a doença de Addison, né? Que é uma deficiência de aldosterona, que compromete também a redistribuição celular. Quando a redistribuição celular e a excreção renal de potássio aumenta o risco de hipercalemia. Dessa forma, por exemplo, medicamentos como beta-bloqueadores do tipo, um exemplo de medicamento aí seria o propranolol, que vai reduzir essa captação de potássio e vai aumentar a sua concentração plasmática, né? No modo geral aí, podemos dizer que a redistribuição celular, ela é rápida, ela é eficiente, mas ela é uma solução temporária, né? Quem vai fazer isso é, de um controle definitivo desse balanço aí vai ser os rins. Conforme eu tinha dito anteriormente, eles são dois mecanismos, né? Um seria através da redistribuição transcelular e o segundo através do rim, que é o protagonista da história aí, né? O principal atuador. O rim ele vai atuar como um regulador extremamente preciso, garantindo que essa homeostase, essa quantidade que foi ingerida, seja equilibrada. E seja também equilibrada de forma que fosse feita a ingestão e seja eliminada de forma a quantidade certa, né? Não haja desequilíbrio aí. E esse controle ocorre em três processos fundamentais, que é qual? A filtração, a reabsorção e a secreção. No início ali, como eu havia dito, o principal começa ali inicialmente no. Pode passar, Vitor. Pode passar também. Isso, obrigado. Isso é uma visão geral da excreção do potássio, né? Renal pelo potássio. Ela vai se iniciar na parte do glômero, onde vai ocorrer a primeira filtração ali de uma entrada, exemplo, ali de 756 miliequivalentes dia de potássio. Em seguida, essa primeira reabsorção vai ocorrer ali no túbulo proximal, né? Vai ocorrer a primeira filtração ali glomerular e depois começa a reabsorção, essa reabsorção vai começar no túbulo proximal. Cerca de 65% mais ou menos do potássio que foi filtrado pelo glomérulo renal vai ser reabsorvido. O potássio reabsorvido ele vai sofrer uma nova reabsorção no túbulo proximal. Aproximadamente, Guyton diz que 25 a 30%, mais um promédio de 27%, são reabsorvidos 204 miliequivalentes no dia, na porção ascendente da asa de Henle. Dessa forma, uma pequena porção vai ser destinada para o túbulo distal e coletor, chegando em 8% ali. Isso aí, como é que eu posso explicar? Primeiro vai sofrer uma filtração, ele só vai limpando cada vez mais e garantindo ali um equilíbrio, vai retirando o excesso, vendo que o corpo precisa e retirando o excesso. Começa na filtração glomerular, depois a reabsorção tubular e a secreção. Essa reabsorção começa no túbulo proximal, depois destina-se à asa de Henle e, no final, no túbulo distal e coletor. Pode passar. Os principais responsáveis por esse processo são células principais localizadas no túbulo distal tárdio e no ducto coletor cortical. Essas células contêm bombas de sódio e potássio presente na membrana basolateral, transportada pelo potássio para o interior celular.
criando uma elevada concentração intracelular desse íon. A partir desse gradiente eletroquímico, o potássio difunde-se para o lúmen tubular através de canais específicos, chamados de RUNC e BK. Os canais RUNC são responsáveis pela secreção de potássio, funcionando em condições, continuamente em condições fisiológicas normais, né? Fisiológicas. Já os canais BK, conhecido como canais de grande condutância, né? Ele torna particularmente importante quando há um aumento do fluxo tubular ou uma elevada ingestão de potássio, permitindo uma secreção mais intensa, né? Dentro disso, nós temos as células intercaladas, que pode ser do tipo A ou tipo B. As células do tipo A, elas atuam principalmente em situações de deficiência de potássio, né? Através das bombas mediadas por bombas de hidrogênio e potássio, elas vão reabsorver o potássio do lúmen tubular enquanto secreta hidrogênio. Esses mecanismos vão permitir que o organismo conserve-se o potássio quando suas grandes reservas estão reduzidas, né? Elas vão permitir que esse não se desfaça. E temos a célula, havia dito anteriormente, a célula do tipo B, que contribui para a secreção de potássio em situações de excesso corporal desse eletrólito, né? A atividade dessa célula, ela é regulada por diversos fatores fisiológicos. Podemos destacar entre eles o aumento da concentração extracelular, o potássio, a aldosterona, o fluxo tubular distal e o equilíbrio da ácido-base, né? Quando a concentração plasmática, pode passar, por favor, Vitor. Quando a concentração plasmática de potássio ela é aumentada, ocorre o estímulo direto de secreção pela aldosterona, pela zona glomerular da suprarrenal, né? A aldosterona, ela vai aumentar a atividade da bomba só de potássio e eleva a expressão de canais de potássio nas células principais, favorecendo a excreção de urina, né? Favorecer eliminar mais urina ali, formando assim um mecanismo de retroalimentação negativa, conhecido como aldosterona potássio. Que diz que quando maior a concentração plasmática de potássio, maior é a secreção de aldosterona. E quanto maior a aldosterona, maior a secreção renal de potássio. E, consequentemente, a concentração plasmática retorna aos valores normais, mantendo o equilíbrio ali, né? E esse sistema ele é fundamental para evitar alterações perigosas de concentrações extracelular de potássio e podendo ser observada em situações clínicas, né? Facilitar um diagnóstico ali, né? Pacientes com, por exemplo, com doenças de Addison apresentam uma deficiência de aldosterona e têm uma tendência a ter uma hipercalemia. E quando pacientes com hiperaldosterona, frequentemente desenvolvem uma hipocalemia devido ao excesso da secreção renal de potássio. Ela aumenta muito a secreção de potássio. Pode passar. Agora é o. Agora sou eu. Olá, pessoal, boa tarde. Então, agora vamos abordar um pouco sobre a regulação renal de três eletrolitos muito importantes, que é o cálcio, o fosfato e o magnésio. Esses íons, eles são fundamentais para a homeostase mineral do nosso organismo, onde o cálcio ele participa da contração muscular, da transmissão nervosa, da coagulação e também da mineralização dos ossos. Mineração óssea, né? O fosfato ele está relacionado ao metabolismo energético, principalmente para fazer o ATP, além de participar da estrutura óssea. Já o magnésio ele atua em diversas reações enzimáticas e no funcionamento neuromuscular, onde o ponto central é entender que o rim ele não é apenas uma ferramenta de eliminar substâncias. Ele filtra, ele também reabsorve e ele excreta na verdade, né? Excreta de forma seletiva para manter o equilíbrio desses minerais e no líquido extracelular. Pode passar, Vitor.
Na visão geral, a concentração desses íons depende de três processos principais, né? Que é que nem o Rafael citou agora há pouco, que é a filtração glomerular, reabsorção tubular e a excreção urinária. Primeiro, os íons eles passam no sangue para filtrar, para ser filtrado, na verdade, no glomerular, principalmente quando estão na forma livre ou na forma filtrável no plasma. Depois, ao longo do nefron, grande parte desses eletrolitos é reabsorvidos por mecanismos paracelulares entre as células ou também pelos transcelulares através das células tubulares. E por fim, aquilo que não é reabsorvido será eliminado na urina. Que a fórmula importante aqui para a gente entender é que a excreção renal é igual à carga filtrada menos a carga reabsorvida. Como esses íons praticamente dependem da reabsorção tubular, qualquer alteração no túbulo renal ou também no PTH, na vitamina D, no volume extracelular ou até mesmo no equilíbrio ácido-base, já pode modificar a sua excreção. Pode passar, Vitor. E o cálcio em si, o cálcio ele é a fração biologicamente ativa, ou seja, é a parte que realmente vai atuar nas membranas celulares. As alterações nessa fração elas podem causar efeitos importantes, como a hipocalcemia, aumentar a excitabilidade neuromuscular e pode causar tetania. Já a hipercalcemia, ela reduz a estabilidade neuromuscular e pode favorecer arritmias cardíacas. Nos rins, o cálcio ele é filtrado, mas não é secretado. E isso significa que a quantidade que é eliminada na urina depende basicamente da quantidade que é filtrada e quanto que foi reabsorvido. É, aproximadamente 90% do cálcio que é filtrado é reabsorvido. Aproximadamente 99% é reabsorvido. E apenas cerca de 1% que é eliminado na urina, eliminado na urina. A reabsorção ela ocorre principalmente no túbulo proximal. Cerca de 65% no túbulo proximal. Na alça de Yale é cerca de 25 a 30%, como o Rafael já havia falado, e a parte menor no túbulo distal e coletores, que é cerca de 4 a 9%. Mesmo esses menores valores, o de 4 a 9%, sendo um valor menor, né? Mas eles ainda continuam sendo muito importantes, pois qualquer um que esteja fora do seu parâmetro pode ser que altere o regulador pelo PTH, né? Que é o ajuste fino regulado pelo PTH. Pode passar, Vitor, obrigado. O cálcio no PTH, vamos lá. São as vias. O PTH, ou pa- paratormônio, paratormônio, é liberado quando a queda do cálcio plasmático e a sua função é restaurar a concentração de cálcio no sangue. O cálcio ele pode ser reabsorvido por duas vias principais. A primeira via é a paracelular, muito importante no túbulo proximal e também em que o cálcio acompanha a reabsorção da água e do sódio. A segunda via é a transcelular, em que o cálcio ele entra na célula tubular por canais na membrana luminal e depois sai pela membrana basolateral, através da cálcio ATPase e do controlador de sódio cálcio. Quando o cálcio plasmático ele diminui, ocorre, ocorre aumento do PTH. E esse hormônio ele aumenta a reabsorção renal
do cálcio estimula a ativação da vitamina D e favorece a liberação do cálcio nos ossos. Assim, o organismo consegue elevar novamente a calcemia. Pode passar, Vitor. O fosfato transporte. O fosfato é reabsorvido principalmente no túbulo proximal, por meio de contratransporte sólido fosfato, que cerca de 75 a 80% desse fosfato é filtrado, reabsorvido. E um conceito importante aqui é que o transporte máximo, chamado de TPM, que isso significa que existe um limite para a capacidade de reabsorção do fosfato. Então, quando a carga filtrada ultrapassa esse limite, o, o excesso não consegue ser totalmente reabsorvido e aparece na urina. Portanto, o PTH ele também atua no fosfato, mas pode de maneira diferentemente do cálcio. Ele reduz a quantidade de contratransportadores de sódio fosfato na membrana apical do túbulo proximal. Com isso tudo, diminui a reabsorção de fosfato e aumenta a excreção urinária, fenômeno chamado de fosfaturia. Então, o ponto-chave é que o PTH ele conserva o cálcio, mas aumenta a eliminação de fosfato. Pode passar, Vitor. E o magnésio, por sua vez, ele é essencial para diversas reações bioquímicas, para a atividade enzimática e para a função neuromuscular. Mas da metade do magnésio corporal ele é armazenado nos ossos. Grande parte desse armazenamento está dentro das células e menos de 1% está no líquido extracelular. A regulação renal do magnésio depende principalmente da reabsorção tubular. O túbulo proximal, por sua vez, ele reabsorve cerca de 25% do magnésio filtrado e o principal local de reabsorção é na alça ascendente espessa de Henle, como o Rafael já havia citado também, responsável por cerca de 65% da reabsorção da carga filtrada. E os túbulos distais, por sua vez, e os coletores também reabsorvem uma quantidade pequena, geralmente menor que 5%, muitas das vezes. E a excreção de magnésio pode aumentar quando há aumento de magnésio extracelular. Já o aumento de cálcio extracelular, ele reduz o PTH, mas também é, já, como que é? Reduz o PTH, a expansão do volume extracelular e a acidose. Para finalizar, podemos concluir que a regulação renal do cálcio, fosfato e magnésio é essencial para manter a estabilidade óssea, neuromuscular e metabólica do organismo. Isso aí. Perguntas? Beleza, agora eu vou começar a minha parte, que é sobre a integração dos mecanismos de controle do volume extracelular. Então, no livro de Guyton, ele define muito bem que o líquido extracelular é fundamentalmente controlado pelo balanço entre cloreto de sódio, que seria o sal, e a água. Porque onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, a gente pode dizer que a regulação desse volume é medida drasticamente, é regulada drasticamente pela quantidade de sódio no corpo. Para exemplificar melhor isso, ele usa uma equação que ele chama de equação fundamental, em que ele define que a excreção ela é igual à filtração glomerular menos a reabsorção tubular. Então, o que seria assim? Eu vou tentar explicar mais ou menos o que é cada parte dessa equação, porque ela vai ser repetida em todos os mecanismos, seja antidiuréticos, seja diuréticos. No caso, a filtração glomerular aumentada vai fazer com que ocorra uma maior necessidade de excreção, se a reabsorção tubular for diminuída. Então, se o sódio é mais filtrado e menos reabsorvido nos túbulos, aumenta a excreção, mais diurese. Agora, o contrário também é verdade. Se a filtração ela é diminuída
e a reabsorção tubular é aumentada, a excreção de sódio e, consequentemente, de água vai diminuir. Então, ele também cita que ele cita um volume médio de quanto é absorvido e filtrado e quanto é reabsorvido nos tubos. Ele cita que a filtração glomerular normal é de aproximadamente 180 litros dia e a concentração plasmática de sódio é mais ou menos 140 miliequivalentes por litro. O que aconteceria se não tivesse os mecanismos para contrabalancear a relação de filtração e reabsorção? Bem, se a gente fizer uma conta que seria os 140 vezes os 180 litros dia, seria um total de 25.200 miliequivalentes de sódio por dia. O que isso aconteceria? Em um aumento da filtração glomerular, sem nenhuma compensação tubular, a filtração de sódio aumentaria 1.260 miliequivalentes dia. Ou seja, sairia muito mais sódio e, consequentemente, muito mais água e seria incompatível com a vida porque a gente estaria desidratado, né? Então, a gente ia acabar morrendo. Mas, para evitar isso, o rim ele tem próprios mecanismos próprios de amortecimento. O primeiro deles é um balanço glômero-tubular. O que seria esse balanço glômero-tubular? É a capacidade intrínseca dos tubos, principalmente o tubo proximal, de aumentar a taxa absoluta de reabsorção quando a carga de filtrado aumenta. Ou seja, ele equilibra, né? Ele busca a homeostase, fazendo com que, se a filtrância glomerular subir 10%, a reabsorção também vai subir 10%. Isso é um mecanismo próprio do rim, automático. E o segundo dele seria o feedback túbulo-glomerular, que ele vai ocorrer pelo aparato justaglomerular, onde se houver um aumento excessivo na entrega de cloreto de sódio na mácula densa, as células vão liberar adenosina, que vai contrair a arteríola aferente do tubo renal, né, do néfron, e trazer a taxa de filtração glomerular de volta ao valor normal. Então, a quantidade de sódio que entrar para filtrar vai ser diminuída e a filtração vai se equilibrar de novo. Aí, em relação a... pode passar, por favor, Vitor? Temos um mecanismo que ele é como se fosse um mecanismo mais... o mecanismo mestre, ele é o mecanismo principal aqui em relação à regulação de íons de sódio, em relação à filtração e reabsorção, que é a natriureses e a diurese por pressão. Por quê? O que é? Ele é um feedback negativo. Ele vai funcionar assim. Quando a gente tem uma alta ingesta de sódio, automaticamente a gente vai ter uma alta ingesta de água. Essa alta ingesta de água, porque vai causar sede na gente, obviamente, a gente vai comer um alimento com sódio muito alto, a gente vai ficar com sede e vai bebendo mais água, e isso vai se contrabalanceando até que tenha um aumento do volume do líquido extracelular, pela essa quantidade de água que a gente ingeriu e a quantidade de sódio. Aí, pelo aumento do volume do líquido extracelular, vai aumentar o volume de sangue. O volume de sangue aumentado vai aumentar o retorno venoso. E o retorno venoso aumentado vai aumentar o débito cardíaco e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. O que vai desencadear a natriurese por pressão. Porque ele é um mecanismo mecânico mesmo, ele é físico. Ele não precisa de um estímulo especificamente hormonal. Então, aí o professor pode me corrigir se eu estiver errado, porque em relação ao livro de Guyton, ele cita esse passo a passo, mas eu não encontrei ele explicando como a pressão vai atuar dentro para fazer com que a natriureses aconteça mesmo, dentro dos rins. E eu busquei na internet daí para complementar isso, para tentar explicar para vocês. Então, praticamente, a natriurese seria um aumento do backleak. Ele vai funcionar de duas formas. Um aumento do backleak, que é um retrovazamento, que é um aumento de pressão no intestício renal, que vai empurrar o sódio e a água de volta para a luz do túbulo, fazendo impedindo que esse sódio e essa água sejam reabsorvidos. Ou seja, vai aumentar a filtração e diminuir a reabsorção, causando diureses, porque como o volume de sangue está alto, como a pressão está alta, a gente quer diminuir essa pressão, e o líquido extracelular está alto também. Então,
principalmente por ele. Então, a gente quer tirar esse líquido extracelular para a pressão voltar a se estabelecer. E o segundo é uma redução dos transportadores, que é com a pressão elevada, ela vai sinalizar para as células tubulares retirarem os contratransportadores de sódio e hidrogênio da membrana, diminuindo a capacidade de reabsorver sódio. O Guyton cita alguns medicamentos também em relação a isso no livro, mas eu queria trazer um que a gente conhece, que é o furosemida, que ele vai atuar literalmente reduzindo esses transportadores, fazendo com que tenha menos reabsorção e uma maior diurese. Bem, aqui essa tabela que está no slide, eu coloquei ela para exemplificar em um caso que o Guyton traz, em que um aumento crônico de pressão e um aumento agudo de pressão causaria em relação à diurese, né? Então, ali dá para ver que em um aumento agudo, a pressão vai subindo gradualmente e junto com a excreção de urina. Porém, um aumento crônico, uma pessoa que é hipertensiva crônica, ela já vai ter uma diurese muito aumentada. Então, o pouco aumento que já tem da pressão dela, que é natural, vai fazer com que se excrete muito mais líquido, muito mais sódio. E então, o que eu queria usar esse quadro para explicar que uma pessoa hipertensa, no começo da hipertensão dela, ela vai ter uma maior diurese. Porém, isso é negativo porque com o tempo o rim não vai aguentar fazer tanta filtração e pode gerar uma insuficiência renal nela. Então, eu queria usar esse quadro para dizer isso. Vitor, você pode passar só para... Aí, obrigado. Então, quando eu expliquei da parte da ingesta de água e sal, aqui tem um quadrinho explicando um quadro do Guyton, e eu tentei simplificar ele para a gente entender um pouco melhor aqui. Só para explicar de novo, né, que quando a gente ingere água, ingere sal em demasia, aumenta o volume do líquido extracelular, esse volume aumentado vai fazer com que o volume sanguíneo aumente, vai fazer com que o retorno venoso aumente, o débito cardíaco aumente e a pressão arterial aumente. E isso vai causar a natureza de hiperpressão, que vai inibir os transportadores e esse aumento de diminuição dessa reabsorção de água. Bem, agora eu vou falar um pouco dos fatores... Pode passar mesmo, amigo. Eu vou falar um pouco dos fatores, né, que seriam 5 no total, incluindo o sistema nervoso e fatores hormonais, né? Geralmente, a maioria desses fatores, eles são antidiuréticos. Então, o sistema nervoso simpático, ele vai fazer uma antidiurese. O sistema de angiotensina 2, renina, angiotensina, aldosterona, a parte de angiotensina 2 vai fazer uma antidiurese. A aldosterona, uma antidiurese. A vasopressina, como dito na apresentação anterior, também ele vai causar uma antidiurese. Apenas o último, que é o peptídeo natriurético atrial, que vai ser diurético. E vai nesse caso específico que eu dei de exemplo de aumento de pressão, é ele que vai atuar principalmente ajudando a natriureses por pressão. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos um pouquinho de cada um, para tentar deixar claro, né? Então, como o sistema nervoso simpático, ele vai atuar em casos que a gente precisa aumentar a pressão, porque ele é antidiurético. Então, a gente precisa reter líquido para aumentar a pressão do corpo, porque ela já está baixa. O líquido extracelular está baixo, então a gente quer aumentar ele. Beleza. Ele é ativado em casos de situação de volume, exemplo, uma desidratação ou uma hemorragia, que a gente perde muito sangue, muito líquido, que são detectados pelos barorreceptores de alta pressão, no arco aórtico e seio carotídeo, e de baixa pressão nos átrios. Isso vai fazer com que no rim ocorra uma vasoconstrição das arteriolas renais, reduzindo a taxa de filtração. Ou seja, menos sódio é filtrado. E daí lembra daquela equação? Se menos sódio é filtrado e mais sódio é reabsorvido, o que a gente vai fazer? Antidiurese, vai segurar mais líquido. Ou seja, ele vai estimular diretamente os receptores alfa-adrenérgicos nos túbulos proximais, na alça de Henle, aumentando a reabsorção de sódio. E isso vai estimular também as células dos aglomerados a liberar renina, para iniciar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí o segundo que Guyton cita no livro seria a angiotensina 2, que ela também é um retentor de sódio, e ele vai reter principalmente sódio e água.
ele é ativado quando a injeção de sódio é baixa, quando há perda de volume. Mesma coisa que praticamente que o sistema simpático vai fazer. A ação direta é estimular as bombas de sódio e hidrogênio na membrana e as bombas de sódio e potássio na membrana basolateral, ao longo de todo o néfron, principalmente no túbulo proximal. De forma indireta, essa constrição forte das arteríolas eferentes, que é as de saída, vão reduzir a pressão hidrostática nos capilares e aumentar a fração de filtração, ou seja, vai filtrar mais e reabsorver menos. Deixando ambos os fatores aumentam massivamente a reabsorção de líquido pelo interstício. E daí Guyton também cita no livro, para explicar um pouco mais sobre a angiotensina, que ela pode ser inibida. No caso que eu expliquei do aumento de volume, que a gente quer excretar água, ela vai ser inibida, essa angiotensina 2, suprimida. E em pacientes que não têm essa capacidade de suprimir a angiotensina 2, ele chama de sensíveis a sal. Esses pacientes possuem uma genética de incapacidade de suprimir a angiotensina 2, que quando comem sal, a angiotensina 2 continua alta, forçando a pressão se elevar cada vez mais, porque o líquido não consegue ser excretado. Aí vai ter que a natriurese vai fazer com que a pressão vai aumentando. E isso pode vir a gerar uma hipertensão arterial e, consequentemente, uma insuficiência renal e depois problemas cardiológicos, como a miopatia hipertrófica e edema, várias coisas. O terceiro, também antidiurético, seria a aldosterona, que ele é a sequência da angiotensina 2 para a aldosterona, e ele vai fazer quase a mesma coisa, só que em vez de apenas reter sódio e água, ele também vai vai excretar potássio. Então, ela é ainda mais potente e ela vai agir principalmente no túbulo distal, na parte final, e no ducto coletor. Tem um conceito que Guyton traz no livro também, para explicar isso, que é se um paciente tiver um tumor que secreta aldosterona continuamente, que seria chamada de síndrome de Kohn, ele vai reter sódio e água indefinitivamente? Não vai. Por quê? Porque por causa da explicação da neutresis diurética por pressão, né? Nos primeiros 1 a 3 dias, a aldosterona vai reter muito sódio e muita água, porque ela vai estar sendo, como ele tem esse tumor, ela vai estar sendo secretada constantemente, então vai constantemente gerar retenção. Porém, quando essa expansão eleva a pressão arterial e estimula o estriamento cardíaco, porque o próximo peptídeo, que eu vou explicar, que seria que é o único que eu falei, que ele não é antidiurético, mas sim diurético, ele vai agir nesse caso, que quando... Eu vou explicar mais para frente ele, mas enfim, só para... ele vai agir aumentando a diurese. Então, ele vai equilibrar, vai ser um jeito de homeostase. Pelo aumento da pressão e, posteriormente, pelo o aumento do esfriamento do átrio, vai fazer com que seja liberado esse hormônio, e esse hormônio vai aumentar a diurese, equilibrando assim novamente, mesmo com a constante produção de aldosterona, secreção de aldosterona. E isso vai fazer... A consequência maior disso, mesmo assim, vai ser que, como ele vai precisar sempre de um aumento de pressão para manter essa secreção, ele vai se tornar um paciente hipertenso crônico. Aí tem a vasopressina, que é o ADH, né, ou o hormônio antidiurético, que ele vai ser um controlador de água livre. Ele não vai se focar em absorver sódio, mas em sim a água em si, pelas aquasporinas 2, por meio de canais. Tendo um excesso patológico crônico de vasopressina, pode acontecer uma retenção de água e expansão do líquido extracelular. No entanto, o volume que não sobe por causa da pressão arterial aumentada ativa a natriurese por pressão de novo, fazendo o rim excretar esse sódio. O resultado disso é um paciente com volume levemente aumentado, mas com uma hiponatremia por diluição severa. Porque o que vai acontecer? Com essa
secreção inapropriada de vasopressina, vai ter muita absorção de água, sem sódio. Aí o líquido extracelular vai ficar muito mais diluído em relação. Então, os íons de sódio, eles vão ficar mais diluídos e vai acontecer isso de sódio plasmático muito baixo. Por fim, o último, é o único que vai na contramão de todos, né? Que é o peptídeo natriurético atrial. Eu vou explicar como ele é liberado e como ele atua para aumentar essa diurese, né? Ele é produzido pelas células musculares dos átrios cardíacos quando elas têm um excesso de estriamento, ou seja, quando elas se separam muito. Por quê? Quando a gente tem o aumento do gasto cardíaco, o aumento da pré-carga e depois, posteriormente, o aumento da pós-carga, a pré-carga aumentada significa que o átrio vai ter que se distender muito mais para conseguir suportar aquela quantidade de sangue. E esse momento de distensão do átrio vai fazer com que se libere para essas células miocárdicas a produção desse peptídeo. E esse peptídeo ele vai agir diretamente dilatando a arteríola aferente, que é a que chega, e constringindo a eferente. Então, ele vai diminuir a saída e aumentar a entrada, fazendo com que se filtre mais. Ou seja, se filtra mais, a filtração glomerular aumenta e a reabsorção diminui, ocorre uma maior excreção, maior diurese. A mesma fórmula que a gente usou lá no começo para explicar, a gente está usando de volta, como usou em todos os mecanismos, né? Então, ela explica meio que todos os mecanismos mesmo. Ela vai também bloquear a liberação de renina, angiotensina e aldosterona e também vai inibir diretamente a reabsorção de sódio nos ductos coletores, então causando ainda mais diurese. Então ele é o único hormônio que vai contra os outros para fazer a diurese nesse caso. Aí pode passar, Vitor, por favor. Aqui tem um quadrinho para o pessoal estudar depois, se quiser, que seria mais ou menos onde cada hormônio vai agir de acordo com o estímulo e as principais consequências. Pode passar também, por favor, Vitor. E aqui tem outro falando que, nesse caso, né, o que acontece se você tiver um alto aumento, uma alta ingestão de sódio e uma alta ingestão de água, né? Como que vai agir cada um dos hormônios e como que vai responder a natriurese em relação a isso. E para tentar deixar um pouco mais palpável a discussão, eu queria trazer um exemplo, se o professor permitir, sobre esporte em relação ao fisiculturismo, que os atletas fazem uma coisa chamada Peak Week, que é a última semana da preparação, em que o objetivo do fisiculturismo é a pessoa, o atleta, apresentar o melhor físico, com maior massa muscular e com mais aspecto de definição, né? Então, essa Peak Week, o que vai acontecer? Ele já vem depletando carboidrato por muito tempo. E nessa última semana, geralmente, eles zeram carboidrato. Por quê? Porque quando você zera carboidrato, você tende o glicogênio ser diminuído, os estoques de glicogênio diminuírem intramuscular. E quando o glicogênio ele é liberado, junto com ele vai a água. Ele é amigo do sódio, ele é primo do sódio, ele vai jogando água fora. Aí, nesse caso, ainda isso já vai aumentar a diurese naturalmente. Nessa peak week, os atletas também fazem uma hiperidratação, que seria o quê? Aumentar a ingesta de água. Ele começaria com a quantidade de água que ele consome normalmente e vai aumentando, chegando até 10 litros ou mais, dependendo de quanto o peso do atleta. E isso vai fazer com que aumente a diurese. Só que perto do campeonato, ele vai muito próximo, 2 dias, ele vai cortar essa ingestão de água e aumentar grandemente a ingestão de sódio, que vai fazer com que, e ainda mais no dia do campeonato, ele vai aumentar a ingestão de carboidrato, principalmente simples, para jogar mais glicogênio para dentro. E toda a água que ele consumir, o mínimo de água que ele consumir, ele quer jogar para dentro do músculo. Por isso, muito sódio. E também, por isso, muito carboidrato. Aumentar o glicogênio vai para dentro do músculo, junto com o sódio, e vai puxar toda a água que ele ingerir. E que é uma quantidade baixa, de novo, porque se ele tomar muita água, ele vai sofrer o efeito da natriurese, mesmo já nesse cenário, ele já vai sofrer, porque a natriurese vai acontecer de uma forma ou de outra, ele vai ter uma hipertensão natural por causa desse consumo exacerbado de sódio e também
o pós-campeonato, quando ele volta a consumir quantidade de água, é muito normal ter edema. Eles ficam com edema por causa dessa volta normal de reabsorção de água e muitas vezes desregramento na dieta e consumir altos valores de sódio e gordura, podendo elevar muito mais a pressão ainda, ocasionando, de novo, sua insuficiência renal, provavelmente, e ainda problemas cardíacos. E isso é só uma parte do que acontece, que a gente pode pegar de exemplo, ainda mais porque eles usam ainda, que nem a furosemida é muito usado como antidiurético no meio dessa peak week, para aumentar ergogênicos também, como testosterona, que já aumentam a pressão naturalmente, a pressão arterial. Então é tudo uma bomba relógio, assim, que pode explodir. Agora eu vou deixar o resto com o Júnior para continuar a explicação de enfermidades. Opa. Normal. Não pode mexer. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Como a gente já vem apresentando aqui, né, a gente viu que um aumento de volume extracelular, consequentemente um volume sanguíneo aumentado também acaba acarretando alguns transtornos, né? Como o Francisco tinha citado a questão do fisiculturismo, nessa volta ao estilo normal do atleta por alta consequência de ingestão de sódio, né? E regularizando a rotina, voltando a tomar água, né? Acontece um aumento de volume extracelular, um volume sanguíneo, podendo haver extravasamento e aí causar um edema, né? E justamente isso aborda Guyton, né? 2 tipos de transtornos, porém com um mecanismo um pouco diferente, né? Eu vou estar mostrando para vocês aí que esses transtornos que Guyton aborda está relacionado sim com um aumento de volume extracelular, porém o volume sanguíneo se mantém normal ou reduzido, né? E são dois tipos de transtornos bem clássicos que a gente vê aí num dia a dia, de hospital, né, de clínica, de emergência, né, que são a síndrome nefrótica, né, e a cirrose hepática, né. A gente vai ver aí que nessas duas circunstâncias aí o volume extracelular vai estar aumentado, porém o volume sanguíneo vai estar em valores normais ou reduzidos, né. Isso sucede por alguns mecanismos principais, né, como perda de proteínas, né, que aí no caso mais adiante a gente vai estar vendo a questão da síndrome nefrótica, o que é e o que ocasiona ela, né, e também um aumento da pressão hidrostática, né, nos capilares esplênicos, e também uma vasodilatação, que daí no caso vai acometer a patologia de uma cirrose hepática, né. Pode passar por gentileza, Vitor. Bom, então aqui a gente vai estar falando sobre a síndrome nefrótica, né? O que é essa síndrome nefrótica, né? O que acarreta ela, né? A gente tem algumas enfermidades como diabetes mellitus, né? Infecções por HIV ou glomeruloesclerose, né? Porque como o próprio nome da síndrome diz, síndrome nefrótica tem relação com néfrons, né? Com glomero, né? E quando a gente tem alguma patologia que altera essa estrutura, né, que altera a questões que vai ser citada como podocitos e pedicelos, né, acaba alterando a estrutura e a gente tem aí alguns fatores que levam a essa síndrome nefrótica, né. E aqui a gente aborda 3, que é proteinúria maciça, né, uma excreção de proteína plasmática superior a 3 gramas e meios por dia, né. A gente tem também o fator hipoalbuminemia, né, que é uma albumina sérica inferior a 3 gramas por decilitro, né, que isso vai causar um edema generalizado, né. Pode passar por gentileza, Vitor? E aqui no edema generalizado, como propriamente dito, são coisas que a gente vai estar no dia a dia tendo esse contato, tendo essa relação, né. Então, abordar e saber como proceder é diferencial para nós, né? E muitas das vezes não significa que um volume extracelular aumentado com o volume sanguíneo aumentado vai causar um edema. Como a gente está vendo aqui, o volume sanguíneo pode estar normal ou reduzido, né? Então, o edema generalizado, inicialmente, a gente nota aí na região da pálpebra, né? Como tem a foto da criança, né?
E isso se dá pelo esse edema na pálpebra justamente pela posição supinada adotada por conta do paciente estar muito tempo deitado, né? Período noturno. Então, isso faz com que esse edema se localize aí na região das pálpebras, né? Porém, durante o dia, né? Esse edema nefrótico facial, ele diminui, né? Por conta da mobilidade, do caminhar do paciente durante o dia, né? Porém, a gente tem um edema localizado na região dos membros inferiores, né? Na região distal dos membros inferiores, né? Como tem imagem aí que a gente cita o sinal de Godet, né? Que é onde a gente identifica esse volume de líquido extracelular justamente pela palpação do membro e com um retorno de tecido um pouco demorado e profundo, né? Até 8 centímetros aí, né? E isso aí pode evoluir para uma anasarca, né? Anasarca é uma evolução desse edema, justamente podendo evoluir para a coxa, né? Para o abdômen e também para a parte genitária. E aí essa anasarca se caracteriza por um edema já generalizado, né? Pode passar, por favor. E aí a gente explica um pouco aqui sobre a proteinúria maciça, né? O que ocorre essa perca de proteína maciça, né? Então, como eu havia dito, tem algumas patologias ali que altera a estrutura do glomero, né? As suas células podocitos, né? Esses podocitos ocasionam uma modificação na propriedade fisioquímica dele, né? E vai alterar essa parede capilar, né? E a estrutura morfológica, né? Seus pedicelos também vão estar alterados e isso vai trazer com que a gente tenha uma restrição e uma filtração de macromoléculas, né? É que a principal consequência aguda da proteinúria intensa é justamente o desenvolvimento do síndrome nefrótico, né? No longo prazo aí pode provocar atrofia tubular também, né? E fibrose intersticial, com uma diminuição aí progressiva da filtração glomerular, né? E dessa maneira, a proteinúria é um dos principais fatores de risco, né? A perda crônica, progressiva e até irreversível da função renal, né? Então, a gente muitas vezes omite algumas situações aí e a gente às vezes está desenvolvendo um cenário propício para a gente ter uma síndrome nefrótica, né? Justamente, às vezes, até voltando um pouco, citando a questão do atletismo, fisiculturismo, onde é muito comum utilizar quantidades exacerbadas, assim, de proteína, né? E aí vai justamente causar uma proteinúria maciça, né? A gente vai ter a presença de proteínas na urina, né? Vai formar aquela parte espumosa na superfície da urina, né? Pode passar, por favor, Vitor? A gente vai ter também a hipoalbuminemia, né? Que tá caracterizada aí por uma baixa concentração da proteína albumina, né? E ela ocorre justamente conjugada com a proteinúria, né? Quando a proteinúria é acima de 3,5 gramas por dia, né? E a capacidade do fígado não consegue suportar essa excreção superior a 3,5 gramas. Então, o fígado não consegue sintetizar a quantidade proporcional de albumina conforme está excretando essa proteína, né? Então, a gente tem uma perca maior do que uma produção. E isso vai gerar uma hipoalbuminemia, né? E isso vai dar alteração também na permeabilidade da membrana, que vai gerar a perca de proteínas e urina em fator determinante da manifestação clínica da síndrome nefrótica, né? Pode passar, por gentileza? E a gente também tem, como citado no livro de Guyton, a retenção renal, né? Retenção de sódio, né? E justamente como o Francisco havia dito, a gente tem alguns sistemas como renina, angiotensina, aldosterona e o sistema nervoso simpático para estar controlando todo esse mecanismo de retenção de sódio, né? Porém, devido a essa retenção de sódio e água, a concentração do plasma tende a estar mais diluído, né? E quando tem muita água e muito sódio, essa diluição aumenta e isso também ocasiona um extravasamento de tecidos do organismo, né? Pode passar, por gentileza? Então aqui a gente já finaliza a parte de síndrome nefrótica, né? E agora a gente vai para outro ponto que o Guyton aborda também, que daí seria, no caso,
cirrose hepática, né? Aí a gente tem dois fígados em comparação, a gente tem um fígado sadio, né? E a gente tem um fígado aí com a patologia de cirrose hepática, onde claramente a gente observa que esse fígado está totalmente danificado, né? A gente vê que o tecido dele está totalmente atrofiado, né? Fibrosado, né? E por consequência disso, altera a capacidade do fígado para sintetizar proteína plasmática, né? E também esse tecido fibrosado do fígado impede o fluxo de sangue portal através do fígado, né? E por consequência desse impedimento de fluxo, a gente tem a gente tem um aumento da pressão capilar, né? Que também vai levar um extravasamento aí de líquidos e proteínas na cavidade peritoneal, né? Pode passar por gentileza o slide. E aí a gente tem algumas imagens aí do transtorno por cirrose hepática, né? Justamente quando a gente tem esse aumento da pressão capilar, o impedindo esse transporte de sangue, né? E o extravasamento de líquido e proteína, né? Que aí a gente caracteriza como ascites, né? Que nada mais é do que justamente líquido na cavidade peritoneal, né? Como vocês veem, a gente tem um abdômen normal e a gente tem do lado um abdômen dilatado, né? Com níveis de líquido já, né, bem evidente, né? Embaixo também tem uma imagem, provavelmente uma imagem laparoscópica, né, de líquido aí no espaço do peritônio, né, peritoneal. E a gente tem, e aí achei interessante a gente trazer também, trazer, no caso, um procedimento que a gente utiliza para estar aliviando, né, um procedimento de emergência que a gente utiliza para estar aliviando esse quadro do paciente, né? Muito característico, a gente vai tá à frente esse procedimento provavelmente todos os dias no internato e até depois na formação já, que é um procedimento que chama paracenteses, né? Esse procedimento aí consiste justamente de drenar, tirar esse líquido da cavidade peritoneal, né? Através obviamente, é um procedimento assim considerado cirúrgico, né? A gente precisa estar fazendo esterilização do campo, colocando aí compressas estéreis, né? É um procedimento que a gente vai estar utilizando agulhas, né? E a intenção é justamente perfurar a cavidade do peritoneu, né, e fazer a drenagem desse líquido, né. É utilizado lidocaína para estar fazendo esse procedimento também, para estar anestesiando o local do paciente, né. Se altera as agulhas e faz essa drenagem desse líquido, né. E esse líquido serve tanto para estar sendo estudado, né, e também dependendo da quantidade removida, né, de líquido é até recomendado repor albumina, né? Eu não quis trazer tratamento aqui porque o Guyton não aborda muito bem tratamento e a gente também não tem esse preparo, esse domínio total para estar abordando um tratamento com eficiência. Porém, o procedimento de paracentese daí vai ser um procedimento rápido para a gente estar aliviando os sintomas do paciente. Então, achei interessante trazer justamente para deixar um pouco mais dinâmico o nosso trabalho, né? E entender que não só mecanismos como captação, como aumento de volume extracelular e volume sanguíneo vai causar algum edema ou alguma enfermidade cardíaca ou um edema pulmonar. A gente pode estar diante também de situações onde a gente tem um volume extracelular aumentado, né, e um volume sanguíneo normal, e ainda assim ter algumas síndromes, ainda assim ter alguns transtornos que vai precisar de intervenção, vai precisar ser abordado e ser, como que eu posso dizer assim, ser estudado para o melhor tratamento do paciente, né? Então, eu concluo aqui a minha parte. Acredito que, acho que o Vitor vai querer falar também sobre a conclusão do nosso tema. E da minha parte é isso. Vitor? Vitor? Acho que ele tá vindo aí, tá Ele vindo tá, aí. ele tá Tá chegando aí. chegando. ¿Me escuchan?
Sí, señor. No, no, profe, perdón. Ups. Es esto, ¿me ven? Perdón. Dios mío. Estamos vendo, Vitor. Vai lá, vai que é sua. Profe, eh, no sé por dónde empezar, estoy bien nervioso. Acepto preguntas, pero quedé acá sin material de apoyo porque uso ahora para presentación y al montar la diapositiva eh, no fue total mi parte, entonces ya está por total la presentación, ya completamos, pero tengo que mostrar mi parte. Y si no estoy de acuerdo con que necesitas, por favor, que mantenga la nota, Dale, el no escucho, no hay resultado de problema. la clase y que haga conmigo, solamente conmigo, la consecuencia. A ver, no comprendí muy Nuestra presentación se bien. Ujú. terminó por ahora. Sí. Estuve con ellos a todo momento. Ujú. No pude poner acá en la diapositiva mi parte, pero todo se fue hablado por mis compañeros. Mm, Puedo responder algunas preguntas si deseas para comprobar mi parte en trabajo, pero quedo acá de manos atadas, si puedo decir. Se eu. Perdão, professor, se eu posso só sí. falar. O Vitor participou da produção do trabalho e ele Ajá. ia dividir a parte de potássio junto com o Rafael. Só que Ahora le voy a preguntar acredito. justo. Ah, ok. Lo siento. Bueno, Víctor, la relación entre... ¿Dónde está Víctor? No le veo. Desapareció de vuelta. En serio, perdón. Víctor, la relación entre potasio y la ¿Me insulina, ven? ¿cómo es? Sí, te veo. Perdón. La reacción, la relación Entre potasio y la insulina, ¿cuál es? de ingresión, perdón. A ver, te cambio la pregunta. Ujú. ¿Cuáles son factores que introducen el potasio en la célula? O sea, reduce el potasio en el... Sí, 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 los canales, principalmente los canales proteicos de, Sí, 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 pero me refiero a ahora eh, factores que introducen el potasio en las células. Claro, van pasando por canales, pero ¿cuáles son los factores que introducen el potasio en la célula? Que hacen que se reduzca en el líquido extracelular. que se reduzcan el líquido intracelular. Extracelular, líquido extracelular. Professor, a pergunta é direcionada para o Vitor ou a gente do grupo pode auxiliar ele? Para Víctor, Para mí, perdón. Introducir. A mí sí. me vienen las que, así, la lisis pone para afuera, la lisis celular pone para afuera, fuera. Insulina pone el potasio para dentro de la célula. Eh, Otro, eh, muy bien. Insulina uno. Otro, ah, estímulos beta adrenérgicos, ok. Otro, aldosterona. ¿qué más? ¿Cómo tiene que estar el pH para que ocurra introducción del potasio? ¿Quieres valores o puedo decir ácido? Ácido, acidosis. No, no, perdón, entonces quieres valores, perdón. No, no, me puede decir un pH alto o bajo.
Ah, igual, bajo, perdón. haga bajo, Sí. una acidosis, ¿seguro? Mm, creo que sí, profe. Car- el carbonato es ácido. Bueno, vamos a hacer lo De siguiente. paso, Mira, perdón. mira, quiero que mire esta tabla que está acá. Ujú. Si puedes ver, este que está acá. Todavía no. ¿Puedo parar, interrumpir mi compartimiento? No, no, yo lo estoy compartiendo ahora. Tengo que mostrar Entonces, yo. porque no puedo mirar si no interrumpo acá. ¿Ok? De tela, solamente de tela, de pantalla. Bueno, Ahí sí, ahí puedo. Porque a todo momento quedo sin ojos acá, perdón. Ahora puedo bueno, ver. este. Sí. Ujú. Factores que introducen alcalosis, sí, no ¿Ok? acidosis. Hágalo, Sí. si un pH alto, ¿verdad? Ujú. Ah, alto, Bueno, sí. muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante, Víctor? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo se dice potasio en sangre? No entendí. Potasio en sangre, ¿cuál es el término? Potasio en sangre. Potasemia. Potasio Potasemia, de perfecto. potasio, mía de sangre. Muy Sangre. bien. ¿Y la potasemia normal cuánto es? ¿Cuánto es el nivel de potasio normal en sangre? Es 2%. No. ¿Cómo? Potasio normal en sangre, ¿cuánto es? Ah, sí, perdón. 3,4 3,5 a a 4,5 5. ¿Ok? Entonces 3,5 a 5. ¿Está bien? a 5 a 3,5 a Equivalente por 5, sí. litro. Bueno, perfecto. Ese es potasio normal. Por abajo es hipopotasemia y por arriba es hiperpotasemia, ¿sí? Hiperpotasemia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Víctor? A veces en pacientes que tienen diabetes mellitus y que está en una situación complicada, o sea, una complicación de la diabetes, una cetoacidosis, por ejemplo, o algo así, entonces, y donde tenemos que hacer tratamiento con insulina, ¿ok? Algo que tenemos que hacer, sí, sí o sí, previo a la utilización de la insulina, es evaluar el potasio, ¿ok? Entonces, antes de usar la insulina, ¿qué tenemos que hacer con el paciente? Ver cómo está el potasio, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un bajo nivel de potasio, ¿cómo se dice bajo nivel de potasio, Víctor? Hipopotasemia. Hipopotasemia. Entonces, si tiene un bajo nivel de potasio el paciente y le damos la insulina, ¿qué va a ocasionar la insulina que le damos? A ver, acá te estoy marcando. ¿Qué va a ocasionar? El ingreso de potasio también, Y entonces va a meter más potasio dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar con el potasio en la sangre, en el líquido extracelular? ¿Qué va a pasar? que se va a bajar más Bajar todavía. más. Sí, ¿Entienden? Entonces va sí. a complicar el paciente. ¿Ok? Entonces puede generar muchísimas alteraciones. Está relacionada a contracciones musculares, al ritmo del corazón. Entonces, ¿yo qué necesito? Cuando el paciente tiene entonces un potasio por debajo de 3,3, está mil equivalentes por litro. Sí, porque dijimos 3,5 normal, pero cuando está un valor por debajo de 3,3, primero, antes de hacerle la insulina, tengo que corregir el potasio. ¿Ok? Entonces, corregir el potasio. Entonces, darle cloruro de potasio, está con la hidratación que se está haciendo. Y si el paciente tiene, entonces, el potasio entre el rango normal, nosotros podemos hacer entonces La insulina introducción con potasio. ¿Por qué? Porque si está normal, porque la insulina que le voy a dar le va a bajar el potasio. mm, ¿Entendés? Entonces ahí vamos a hacer la insulina con el potasio. Ahora, si el paciente tiene un potasio aumentado, ¿ok? Elevado por arriba de 5,2, porque 5 dijimos que es lo normal, pero si está por arriba de 5,2, entonces ahí no hace falta corregir. Está porque, cierto, el paciente tiene una hiperpotasemia, el potasio está elevado, está ligeramente mm. elevado, pero lo vamos a hacer solamente la insulina, porque va a ir bajando ese potasio, pero se va a quedar dentro del rango, ¿ok? Entonces son cuestiones que se tienen que tener en cuenta en la práctica, Víctor, ¿sí? Entonces te van a preguntar después ya en clínica médica, ¿por qué en el paciente, entonces con complicación de la diabetes, es necesario primero evaluar el potasio antes de usar la insulina?
Y bueno, porque la insulina reduce los niveles de potasio, ¿ok? Puede Y si causar la tiene hipopotasemia. hipopotasemia, le va a bajar más, ¿ok? Mm, Bueno, ¿se entiende? A ver, Francisco, estaba allá, lo demás. Bueno, perfecto. Muy bien, esta cuestión del potasio, este es imperdonable, entonces para el examen, sí o sí, vamos a preguntar. Professor, se no caso o paciente tiver uma hiperpotassemia e a gente introduzir insulina, a gente vai agravar ainda mais o fator. Então tem que estar analisando esses dois princípios, se está abaixo, se é Eh, hipopotassemia ou se ele está com uma hiperpotassemia. la Pero hipopotasemia especialmente, Francisco. Claro. sí, porque no tenemos como medir el potasio intracelular, entonces queda... Sí, pero mm, potasemia, potasio en sangre, se mide con sí. laboratorio, ¿sí? Bueno, chicos, ya nada más que agradecerle por el compromiso, ¿ok? Entonces por estar ahí, ¿sí? Y resalto, muchas veces va a pasar eso, yo le voy a contar algo, ¿sí? Entonces Ujú, por favor. muchas veces no va a tocar esto, de que a veces no nos preparamos bien, muchas cosas pueden pasar, ¿está? Eh, alguna situación, X motivo, ¿ok? Y donde, bueno, nos hace a veces acobardar y no irnos, ¿está? Y faltar por eso. Y no presentar, sino dar la cara es peor, ¿ok? Entonces, Víctor, te felicito, está que a pesar de todo, no sé qué motivo habrá pasado, vos estuviste acá presente y este profesor, acá estoy, pregúntame, estoy entonces predispuesto. Entonces, eso se rescata muchísimo. Probablemente te vayan a retar, Víctor, probablemente te vayan a retar, a chingar primero, pero después te van a felicitar, ¿ok? Entonces, señores, nunca corran, ¿está? Nunca corran, ¿ok? Siempre dar la cara, ¿está bien? Bueno, entonces ya solamente felicitarles, ¿está bien? Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias, Muchas gracias a profe. todos. A todos, No se olviden gente. que los expositores presentadores tienen entonces la parcial 2 fechada, entonces 20 de 20, ¿sí? Bueno, Perfecto. chao, chao. Gracias. Chao, chao, profe. Muchas gracias por su tiempo. Valeu.